Já lembrando, ó. Pronto. Começou a gravar, vamos começar a nossa aulinha. Obrigado aí por lembrar, Arthur. Sabe que Marcão é esquecido pra caraca, né? Mas vamos embora. Geral aí, vamos que vamos. Compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo vendo os slides, sim ou não? Sim. Sim. Sim? Beleza. Deixa eu só posicionar aqui no cantinho. Vamos lá. Marcão, a gente vai falar de leis de Newton. Até hoje, a gente entende leis de Newton como você adicionar massa ao sistema cinemático. A gente acabou de sair da cinemática. A gente estudou MRU, MRUV, né? E nenhum desses movimentos a gente falou de massa. Afinal, quando a gente falou de massa, a gente falou o seguinte: ei, massa não interfere em movimento de queda. Então a gente estava falando o seguinte, Marcão, o cara ter massa ou não ter massa, para ele se deslocar no MRU ou MRUV, não vai fazer diferença nenhuma. A partir do momento que a gente coloca massa na equação, aparecem as leis de Newton. Por quê, Marcão? Porque quando uma massa fica suscetível, fica sensível a uma aceleração, aparece o princípio de força. O que é força? E aí vale anotar, né, a definição. Força é uma interação que é feita com a matéria, gerando uma mudança do seu estado, né? Marcão, como assim? Olha só, olha como é que eu defini força. É uma interação, ou seja, tem que ter um contato ali, né? Seja direto ou indireto, é uma interação com a matéria, ou seja, massa, que essa interação faz com que essa massa mude o seu estado. Então, se o cara estava em movimento, ele vai estar mais movimento ou menos movimento, depende se a força é a favor ou contra. Se o cara está andando, eu empurro ele a favor do movimento, ele aumenta a velocidade. Se eu empurro ele contra o movimento dele, ele diminui a velocidade. Se ele estiver parado e eu empurro ele, faço uma força, ele entra em movimento. Então, força é uma interação com a matéria, né, que faz com que a matéria mude o seu estado inicial. Beleza? Se ela está parada, entra em movimento. Se ela está em movimento, ela pode ter mais movimento ou menos movimento. Só basta saber se vai ser a favor do movimento, essa força, ou contra. Todo mundo comigo até aqui? Sim ou não? Sim. Tesão, vamos que vamos. Newton, ele percebeu o seguinte, que os corpos, né, que a matéria, ela tinha uma grandeza, né? Não é nenhuma grandeza, ela tinha um conceito dentro dela chamado de inércia. Né? E isso ficou conhecido como a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Beleza? Todo mundo continua comigo? Marcão, o que quer dizer a inércia? Inércia é a tendência de continuidade. Quer dizer que se um corpo estava em movimento, ele tende a continuar em movimento. E se o corpo estava em repouso, ele tende a continuar em repouso. Por exemplo, ah, que legal, tem um bonitinho aí riscando a tela, né? Apaga aí, irmão. Risca o cu. O coelho, não posso falar essas coisas. Ai, tá gravando, droga. Beleza? Então, o que acontece? Deixa eu só ver o seguinte aqui. Tablet. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, galera. Vou só configurar aqui para ninguém, para bloquear a tela para nenhum engraçadinho mais fazer isso. Vai. Vamos embora. Pronto.
Todo mundo agora foi. Consegui o que eu queria, eu acho. Né? Vamos embora. Beleza? Então, vamos para o princípio da inércia. Né? Dizem que, a lenda diz que Isaac Newton viu uma maçã cair da árvore. Né? Existem duas lendas aqui. Eu acredito em uma, que ele estava doidaraço embaixo da macieira, fumando um baseado gigante, assim, ó, escutando Nirvana, doidaraço, doidaraço. Aí a maçã caiu, aí ele ficou chapadão. Ele, caraca, a maçã caiu, moleque. Como assim, cara? As coisas caem, tudo cai. Aí ficou naquela paranoia, né? Louco da vida. E aí ele perguntou, por que as coisas caem? Por que a maçã não ficou parada no ar? Você vê, isso é papo de nego que tava muito doido, né, meu irmão? Os caras tava muito chapado para perguntar uma parada dessa. Mas, graças a essa chapação de Newton, que a gente começou a entender por que os corpos caem. Primeiro, eles caem porque eles são empurrados para baixo ou eles são puxados para baixo? E aí? Alguém tem alguma dica? Alguém empurra eles para baixo Puxado. ou alguém puxa eles para baixo? A gravidade puxa para baixo. Não, mas até então a gente ainda nem falou de gravidade. Né? Tipo. Não é força gravitacional, não? Oi? Força gravitacional? Sim, mas o Newton, a gente ainda tá andando com o Newton e ele ainda não sabe o que é a gravidade. Né? Só para vocês terem uma ideia, é porque às vezes, né, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente está construindo um conceito, que às vezes a gente parte. Não, isso é a gravidade. Mas aí eu faço a pergunta: o que é gravidade? Aí vocês vão ficar assim, ó. A gravidade é a gravidade. Né? É grave. A gravidade. A gente fala só uma palavra, gravidade, mas a gente não sabe o que é. Como acontece a gravidade. Não é? Então, professor, oi? a gravidade não é quando o núcleo da Terra puxa uma massa que é menor do que ele para baixo? Então, será que ele só puxa massas menores do que ele? Ou ele puxa todo mundo? Mas ele só atua de uma maneira significativa em gente que é menor. Porque, por exemplo, a Terra puxa o Sol para ela. Só que o Sol também puxa a Terra para ela. Quem ganha a briga? O Sol, porque a massa dele é muito maior. Então, eu não posso falar que a Terra puxa só os corpos pequenos. Ela puxa todo mundo. A diferença é que com os pequenos ela consegue atrair. Ela fez isso com a Lua. Você acha que a Lua queria estar rodando aí, meu irmão, vida fora, zoando tudo. A Terra, vai aonde? Você vai girar em torno de mim. Por quê? Porque eu sou mais forte que você, que eu tenho mais massa que você, e eu faço força gravitacional sobre você. Eu vou chegar nesse conceito. Eu só estou construindo com vocês. Só para você ter uma ideia, os gregos, sabe como é que os gregos explicavam a gravidade? Essa palavrinha que a gente fala e a gente acha que sabe tudo. Isso, tem alguém aí. Eu acredito que. Vou torcer para que esteja só com problema respiratório, né? Muta o microfone aí, infeliz. Então, o que acontece? Os gregos achavam que era o seguinte: Zeus, fodão das galáxias, dono de todo conhecimento, o brabo, colocou um dos outros deuses de castigo porque o cara fez merda. Né? Quem era esse deus? Atlas. E Atlas, ele foi jogado uma maldição nele. Ele tinha que carregar o planeta inteiro nas costas. Tanto que o globo terrestre, não sei se você já viu, chama Atlas, exatamente por esse mito grego, né? Por essa lenda grega. E Atlas tinha que segurar o castigo de, tu tá me zoando, tu vai carregar o mundo nas costas. O peso inteiro dele. Então Atlas tinha esse castigo. E aí existia um outro deus, que era o deus da natureza, Gaia. E Gaia era tipo o fiscal, olha isso, do castigo. Então, se eu pego, por exemplo, e jogo um martelo para o alto, a Terra, o planeta ficou mais leve. Então, o castigo de Atlas ficou mais fácil. Aí não. Aí Gaia vinha com seus tentáculos invisíveis e puxava os corpos para baixo.
Era assim que os gregos explicavam como a gravidade, como atua a queda dos corpos. Por que os corpos caem? Porque Gaia pega eles com seu tentáculo invisível. Brabo. Você tá rindo da maconha de Newton? Olha a maconha dos gregos. Era pura, irmão. Então, tipo assim, você pegava essa bolsa aqui, ó. Caiu. Caiu não. Quando você soltou, Gaia, muito atento, usou os seus tentáculos e puxou ele para baixo. Aí você fala assim, aqui o pariu, o nego acreditava nisso. Acreditava. Né? Até porque ele usava a ideia de divindade. E aí quem vai discutir? Quem vai duvidar de um Deus? Pô, é complicado. Mas Newton, quando ele interrogou por que os corpos caem, ele já estava querendo matar essa ideia de Gaia. Né? Ele vai se interrogar essa ideia da maçã. Então, a primeira lei de Newton ela vai explicar isso, falando todo corpo permanece em repouso, né? Assim como todo corpo permanece em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Então, o que é isso, Marcão? Olha isso, olha isso. Todo corpo tende a ficar parado, em repouso, tende a ficar em repouso. E todo corpo que tem movimento, tende a ficar em movimento. Desde que não atue sobre ele nenhuma força externa. Não é? A inércia, ele vai definir como a propriedade da matéria de segurar, né, de dificultar a variação de movimento. Por exemplo, sabe qual é Manda o slide depois, sim. Sabe qual é a parte que o ventilador de teto da sua casa ou o seu ventilador de pé mais precisa de energia? Quando ele está desligado e você liga ele. Porque a hélice estava parada. Aí você vai botar para girar. Mas todo o corpo está em repouso, tende a continuar em repouso. Aí você precisa de muita energia para botar ele em movimento. Depois que ele está girando, filhão, está girando, é mais fácil continuar girando. Então, é exatamente isso que é a inércia. Vou te dar um exemplo melhor, hein? Provavelmente, muitos de vocês já tiveram que empurrar um carro. Seja porque acabou a gasolina, seja porque parou de funcionar por algum problema mecânico, mas já empurrou um carro. Quem empurrou um carro? Responde para mim. Você lá, o carro está parado. Você faz uma força de cão para tirar ele. Quando ele começa a andar, vocês já perceberam que ele fica mais leve? Uhum. Por que ele fica mais leve? Será que a massa dele diminuiu? É que ele emagreceu. Tem nada a ver. Por que ele fica mais leve? Aí é como se o carro, olha isso. O carro tá lá parado, você empurra ele. O carro fala assim para você, aqui, bonitão, eu tô parado. Eu tô em repouso. Newton falou que quem está em repouso tende a ficar em repouso. Isso é inércia, é a resistência que a massa, que a matéria faz para sofrer mudança de seu estado. Aí você fala, tudo bem, mas eu vou fazer você entrar em movimento. Aí ele vai falar assim para você, ganha minha inércia. Me ganha aí. Aí você faz uma força de cão. Quando você ganha a inércia dele, você faz uma força maior que a inércia dele, ele entra em movimento. Aí sabe nessa hora o que ele fala para você? Agora eu estou em movimento. E se eu estou em movimento, é mais fácil que eu continue em movimento. Então, a resistência dele diminui. É por isso que os carros ficam mais lentos quando eles já estão andando e você empurra eles. Né? E isso é uma coisa que não tem como a massa, o corpo, o carro, qualquer que seja o objeto. Ah, não quero obedecer, não. Irmão, é lei. Lei você não discute. Vou te dar um exemplo. Eu sou motociclista, vocês sabem, né? Amo viajar de moto. Ah, mas eu não gosto de andar com capacete. Pô, o problema é seu, irmão. É lei. Tem que andar com capacete. Não, mas eu não gosto, não. O problema é seu. A lei manda andar de capacete. Você não discute lei. Lei é isso, ponto. Entendeu? Então, quando a gente fala lei de Newton, a gente está falando que a matéria, que a massa não tem escolha. Ela é obrigada a obedecer essa lei. Todo mundo até aqui comigo? Sim. Vou te dar um exemplo. Todo mundo aí, eu já andei. Já andou de City. Esse ônibus, você sabe que a central, né? A City é uma filial. A central fica no inferno. Essa empresa veio de lá, o Satanás que deve ser o dono dela, irmão, que todo mundo ali é endemoniado, perturbado.
Você tá assim, felizão. Bom dia, motorista. Bom dia, ô caralho, entra aí. Já, meu irmão, grosseria, dirige mal pra caraca, e é assim mesmo. Entendeu? Beleza. Ó, a outra falando aí, realmente, né? Tipo assim. Pois é, eu falo que assim, a City é onde é a sede da City? Ah, lá não, não, é no inferno. É Satanás que manda nessa empresa. Mas vamos embora. Você sentou, vamos supor que você sentou. Tá lá paradinho no terminal central, o ônibus está parado, ainda está esperando encher. Beleza. O motorista vai sair com o ônibus. Você tá paradinho. Só que o motorista sai com aquele amor, com aquela paz, com aquela calma que ele dirige. E ele, de repente, acelera muito forte o ônibus. O que acontece com o seu corpo, galera? Vai pra Vai pra trás. trás. Vai pra trás. Errou! Erraram, no plural. Marcão, não é o seu corpo que vai para trás. O ônibus vai pra frente. Exatamente. Muito bem. Marcão, mas não é a mesma coisa? Não. A sensação é a mesma. Não é a mesma coisa. Né? Por exemplo, o seu tronco fica parado e o seu quadril que está sentado no ônibus anda. Então, por isso que você tem tendência de achar que foi para trás. Na verdade, o seu quadril que foi para frente. Aí a sua coluna puxa o seu tronco. Entendeu? Então, o ônibus foi acelerado para frente. Você foi empurrado para trás. Por reação. Eu vou falar já dessa lei. Beleza, agora você já está andando. Aí o motorista vê um sinal vermelho. Ele para. Só que ele estava andando, só que ele freia com todo ódio. O que acontece com você? Freou? Você vai lá, ó. Pessoa? Com a cara no ônibus. Com a cara no vidro. Não é? Eu ouvi um professor aí, hein? Quem falou? Eu que tô travando muito. Não tá nem pra entender o que você tava falando. Mas é só a minha internet ou é de vocês? Agora Pra mim voltou. tá tranquilo. Pra mim tá normal. Aí, a de geral tá normal. Então Pra não é a mim minha, tá não, filho. normal. Pra mim tá certo. Deve ser a sua e pede pro vizinho aumentar o Wi-Fi. Entendeu? Vamos embora. Então, quando o ônibus freia e você vai para frente, você está obedecendo o que Newton falou. Lembra? Todo corpo que está em repouso tende a ficar em repouso. O teu corpo estava parado, fica parado. Só que o ônibus andou. Você ficou lá parado, ó. Aí foi puxado para frente. Tô andando. O ônibus parou. Você continua andando por inércia. Sabe qual é a função do cinto de segurança nos nossos ônibus e nos nossos carros? Para que serve o cinto de segurança? Pra Para que a gente não dê de cara no vidro? Perfeito. Sabe por quê? Sabe quem empurra a gente de cara no vidro? A inércia. Do Isaac Newton. Por inércia, quando o carro bate e você tá sem cinto, você é jogado contra o vidro. Talvez você já deva ter visto algum acidente que o cara foi para fora do carro, atravessou o vidro porque estava sem cinto de segurança. Quem jogou Já o cara? aconteceu comigo. Deus me livre, sério mesmo? Sério. Fiquei com o braço e perna aqui. Não, nada de história triste aqui não, senão a gente vai chorar. Então, o que acontece? Quem jogou você para frente foi a inércia. Então, o cinto de segurança é para diminuir, minimizar a ação da inércia. Beleza até aqui? Todo mundo? Sim. Exemplo. Já caiu uma questão dessa no IFE, hein? Mostrou uma charge, um quadrinho, tinha uma zebrinha. A zebrinha começou a correr muito. De repente, o terceiro quadrinho mostra a zebrinha freando, todas as patas no chão, freando tudo. E depois disso, no próximo quadrinho, aparece o corpo da zebra todo branco, lá na frente, todas as listras delas penduradas no pescoço. É como se a zebra tivesse parado e as listras continuarem andando. Aí a questão perguntava a qual fenômeno, né? A qual fenômeno da física que aquela tirinha estava se referindo? Inércia. Caiu uma no IFE 2004. Essa eu lembro, porque foi no ano das Olimpíadas.
Foi 2004? Não lembro. Não, foi a Olimpíada de Atenas. Um cavaleiro, o Rodrigo Pessoa, era numa competição de hipismo. Ele estava andando e o cavalo dele, que chamava Balobé de Rouet, o nome é esse mesmo, estava andando, vindo correndo, de repente o cavalo parou, travou, né? Empacou. O que aconteceu com o Rodrigo Pessoa, o cavaleiro? O que aconteceu, galera? Caiu do cavalo. Foi com tudo pra frente. Foi jogado para frente. Quem jogou o Rodrigo Pessoa para frente? A inércia. A inércia. Perfeitamente. Ó, uma outra questãozinha que já apareceu também foi um cara numa tirinha correndo muito, dirigindo, de repente, bum, bateu. Aí aparece a alma dele, né, de anjinho, com um volante na mão. E o anjo pergunta, morreu de quê? Aí ele responde, de inércia. Ou seja, quem matou ele foi a inércia, que fez com que o carro parou, mas ele, por estar em movimento, continuou sendo jogado em movimento. Beleza, galera? Show de bola. Todo mundo até aqui comigo? Professor, Sim. pode explicar o que é inércia de novo? Posso. Inércia é essa tendência de continuidade. Ela vai continuar a fazer o que ela estava fazendo. Se um corpo estava parado, ele vai continuar a ficar parado por inércia. Agora, se ele estava em movimento, ele vai continuar a estar em movimento. Isso a gente diz que é uma tendência, né, de resistir. É a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação de estado, né? Então, tipo assim, a inércia é que faz você estar parado, continuar parado. E você que está andando, continua andando. Aí eu dei aqui diversos exemplos. Vamos imaginar mais um, então. Você está andando de skate. Você está em movimento junto com o skate, não tá? Sim, você está em movimento. Se alguém vai ali e bota o pé e para só o skate, o que acontece com você? O meu corpo vai tudo pra frente. Quem te empurrou para frente? Porque o cara encostou no skate, ele não encostou em você. Quem empurrou você, galera? A Inércia. inércia. A inércia. Beleza? Então, isso que é inércia. É essa tendência a resistir à mudança de estado. Por quê? Ele quer que o cara que está em repouso fique em repouso. E o cara que tem movimento fique em movimento. Todo mundo comigo? Entendi. Show de bola. Sim. Isso é a definição da inércia. Por exemplo, ó, todos os exemplos que eu falei aí estão nesse slide aí. Professor, Oi? ainda travando pra mim. Vou sair e entrar pra ver se resolve, tá? Da Tá aula. bom, entra e sai. Eu não consegui nem escutar ela, porque travou o áudio dela. Né? Verdade. Entendeu? Problema na internet dela. Entendeu? Então, vamos embora. Ó. Um exemplo disso aí. Olha para onde está o ônibus. Olha a setinha indicando. Os dois caras em pé. Quando o ônibus freia, isso é, as rodas são empurradas para trás, olha o que acontece com os dois cabras. É exatamente o exemplo que eu dei da City. Né? E a mesma coisa no carro aí. Que o cinto de segurança vai atuar minimizando a ação da inércia. Por isso que é obrigatório o uso do cinto de segurança. Você não pode ficar sem usar o cinto de segurança. Beleza? Daí, a gente já começa a entender por que talvez seja mais risco andar de moto. Moto tem cinto de segurança? Acho que não. Não. Acha que não? Meu Deus. Nunca andou de moto. Então, Marcão, quem é o para-choque da moto? É a cara da gente. Por isso que qualquer batida, o cara é jogado para frente. Exatamente como o Rodrigo Pessoa lá no exemplo da Olimpíada que eu dei. Todo mundo comigo? Sim. São 3 leis de Newton. A primeira já foi falada. Marcão, não tem conta, não. Não tem conta. Tá? É apenas conceitual a primeira lei de Newton. Vamos para a próxima. Ó, um outro exemplo aí é
o mesmo do ônibus, né? Depois eu vou mandar esse slidezinho para você. O Rodrigo Pessoa aí, ó, por inércia, né? Por inércia, o cavaleiro tende a prosseguir com sua velocidade, exatamente o exemplo do Rodrigo Pessoa. E aí, o cinto de segurança e o airbag tentando diminuir a ação da inércia. Beleza? Vamos embora. Aqui a gente vai definir uma diferença entre massa e peso. Massa é a quantidade de matéria. Peso é uma força. Quem é o peso, Marcão? É a massa vezes a gravidade. A gravidade não é uma força, tá? A gravidade é uma aceleração. Ela te acelera para baixo. A força gravitacional é a que a gente chama de força-peso. Beleza? Então, o que é massa? Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Peso é a massa desse corpo vezes a gravidade. Por exemplo, a gravidade da Terra é aproximadamente 10. Se um aluno tem 50 quilos, qual que é o peso dele aqui na Terra? Peso é a massa vezes a gravidade, mg. 500. Vai ser 50 vezes 10, que dá quanto? 500. 500. Muito bem. Agora, qual que é a massa dele lá na Lua? E aí, qual que é a massa do corpo desse menino lá na Lua? 50. Quanto que é a massa dele aqui na Terra, galera? 500. Não. Eu perguntei, ó, quanto é a massa dele, não o peso. Quanto que é a massa dele aqui na Terra? 50. Oi? 50. Quanto que é o peso dele aqui na Terra? 10. 500, né? 500. Agora, qual que é a massa dele lá na Lua? Qual que é a massa dele na Lua? 50? Continua sendo 50, não? 50, perfeito, Ashley. Marcão, mas a massa dele na Lua é a mesma? Ué, claro. Massa é a quantidade de matéria. Massa é a quantidade de matéria. Lá na Lua, ele vai ter a mesma quantidade de matéria. Sabe o que vai ser diferente lá? A força-peso. Gravidade. Porque a força-peso vai ser diferente exatamente porque a gravidade vai ser diferente. Muito bem. A gravidade da Lua é 1 ponto alguma coisa. Então vai ser 50 vezes 1 ponto alguma coisa. 1,6, vai dar 80. Então, tipo assim, caraca, muda o peso, não a massa. Porque se mudar a massa, então é só ir para a Lua que emagrece, né? Quem estava, inclusive, fazendo a dieta da Lua, já ouviu falar a dieta da Lua? Não. Era o Sim, Jocelan. come tudo menos a lua. Não, o Jocelan comia até a Lua, se deixasse. Tá igual a Lua ele, assim, ó, branco e redondo. Vambora, vira que segue. Já recebi aqui um avisozinho que já vai acabar já. Então, cuidado com a diferença de massa e peso. Beleza? Massa é a quantidade de matéria. Peso é a força feita pela gravidade no corpo. Ok, todo mundo? Sim. De acordo com... eu botei uma questãozinha aqui, né? Primeira lei de Newton. Vai, dá uma lida aí, tenta responder. Vocês estão conseguindo ler o slide inteiro? Sim. Lê aí e vamos tentar fazer. Professor, já fiz. Qual o gabarito? É letra A?
Sim! Deixa eu ver. Tá certo. Marcão, por que a letra B está errado? Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Errado. Se ele está, por exemplo, no espaço, não tem nenhuma força atuando sobre ele e ele vai estar em movimento. C. A resultante das forças é igual a zero. Esse corpo somente pode estar em repouso. Não, ele pode estar em movimento uniforme. D. A inércia de objeto independe da massa. Pô, acabei de falar que é a massa que gera inércia, né? Tem nada a ver. E a letra E é uma frase solta. Né? A partícula tende a permanecer em aceleração constante. Falando merda. Seria exatamente a letra A. Galera, show de bola. Aqui, na apostilazinha de vocês, agora eu não tô com a minha aqui. Na verdade, eu não tenho, né? Fica lá no curso, eu deixo lá com a Jéssica. Procurem os exercícios de leis de Newton. É mais uma forma. É lógico que eu vou mandar uma listinha, tem os slides, mas ali tem questões que já caíram no IF sobre leis de Newton. Beleza? Show de bola, galera? Tranquilo. Sim. Vambora, mais uma. Opa, mais uma aí. Faz aí que eu vou ali. Fizeram? Fui pegar um refrigerante ali. Um brinde. E aí, qual é o gabarito, galera? B. B? B. Eu acho que é a C. Eu acho que é a B. Acho que é a B também. B. Vamos anular a C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Vamos embora. O que é mais fácil? Empurrar um fusquinha ou um caminhão? Fusquinha. Por quê? Porque tem menos massa. Menos massa, ele é mais leve. Então a C não pode ser a certa, né? B. O estado de repouso e de movimento independe do referencial. Tá errado. Gabarito, letra B, galera. Todo mundo comigo? Sim. Sim. A sala vai Sim. fechar agora e aí a gente volta para terminar. Faltam ainda 10 minutos de aula, beleza? Beleza.